esperando que todos estejam bem, todos estejam em reflexões educacionais promissoras, significativas. E hoje nós vamos começar a falar um pouco mais sobre a psicopedagogia holística, começar a trazer algumas características dessas crianças, né, que todos escutam como crianças índigo, cristal, diamante, arco-íris, falar um pouquinho sobre elas com vocês, né? Só que a gente não vai esgotar tudo hoje, né? Vamos devagar para as coisas serem melhor assimiladas, né? Vamos resgatar a nossa capacidade de ter tempo, né? Ter tempo para ouvir, ter tempo para refletir sobre, porque só assim nós podemos concordar, discordar, ir em busca de algum acréscimo, de algo que venha complementar aquilo que a gente está ouvindo, né? Um conhecimento que de repente para alguns seja novo, mas a gente precisa reeducar novamente a nossa audição, a gente precisa reeducar o nosso tempo de atenção, nossa capacidade de conseguirmos ouvir um pouco mais de tempo e assim, uma fala mais pausada como a minha, né? A era da internet, da telefonia smart, né? Que você tem o mundo na palma da sua mão, exigiu realmente agilidade, né? Exigiu muita rapidez, tanto é que para digitar nós temos o que muita gente na minha área chama de internetês e que todo mundo entende, mas é necessário a gente ter as duas vias, né? É necessário a gente diversificar um pouco o nosso cérebro. Isso ajuda muito, né? Você exercita o teu cérebro na hora em que você precisa ser mais rápido e a hora em que você pode se dar ao luxo de ouvir alguém como eu falando pausadamente, né? Por um tempo maior. E como o assunto é extenso, e a gente com a internet um pouco deficitária, se eu faço vídeos mais longos, vocês não têm ideia o tempo que leva para esse vídeo baixar e esse vídeo ser postado, né? Então às vezes vocês veem um vídeo para vocês tarde da noite no domingo e vocês terem uma ideia, ele foi produzido como agora, de manhã, né? Então eu vou fazer pequenos vídeos que eu espero que isso acelere mais o nosso processo, tá? Dito isso, eu quero começar a esclarecer para vocês o que é a psicopedagogia, porque por incrível que pareça, muita gente ainda não sabe, né, o que é a psicopedagogia. A psicopedagogia, né, é uma área da ciência educacional que procura desvendar, né? Eu costumo dizer que a psicopedagogia é uma grande detetive educacional, porque ela investiga a razão de uma dificuldade de aprendizagem, né? Quando alguém da escola sinaliza a dificuldade de um aluno, de um grupo, pedindo um olhar psicopedagógico sobre essa dificuldade, o psicopedagogo, seja ele o institucional, seja ele o clínico, aquele que está dentro do consultório, ele se torna um grande detetive, porque ele precisa investigar o todo, né? Porque muitas vezes uma dificuldade de aprendizagem nem sempre está no sujeito. Pode estar dentro da própria escola numa inadequação pedagógica, pode estar dentro da família, né, que de alguma maneira possa estar contribuindo para uma dificuldade de aprendizagem, digamos assim, num lado social, num lado emocional, tá? Num lado relação familiar, né? Aquelas dinâmicas familiares que às vezes interferem no sujeito para ele aprender, certo? Interferem no comportamento do sujeito. Então a psicopedagogia
quando ela é buscada para investigar a razão de uma dificuldade, ela vai investigar por parte da cognição, ou seja, a parte do pensar, a parte do aprender, né? A parte cerebral responsável pela nossa cognição, pela nossa aquisição de conhecimento, pela nossa capacidade de pensar, de raciocinar, estabelecer relações, classificar e tantas, né, outras competências, habilidades e conceitos. Mas ela também vai investigar, né, como é a família desse sujeito. Tem alguma dinâmica familiar que, de repente, a família nem percebeu ainda, mas que pode estar prejudicando o aprender daquele sujeito? E a psicopedagogia, ela também vai investigar a própria escola, não no sentido de julgar a escola ou a família, mas no sentido de criar uma rede de relações para realmente poder perceber, né, o que eu sempre digo, a gente quando começa um trabalho de avaliação psicopedagógica, a gente começa com um início de diagnóstico, só que isso não é fechado, por quê? O sujeito é dinâmico, a família é dinâmica, a escola é dinâmica, então a gente vai degrau por degrau. Então, nesse primeiro momento, a gente faz, né, um estudo, uma investigação do que cerca o sujeito para ver se em algum desses lugares, né, algo pode estar acontecendo que esteja atrapalhando a aprendizagem desse sujeito ou não. Realmente ele apresenta uma dificuldade real de aprendizagem, né? Alguma coisa na cognição dele, no cérebro dele que possa estar impedindo o aprender, tá? E aí, quando esse sujeito apresenta alguma dificuldade, vamos imaginar assim, leve em termos que a psicopedagogia dá conta, ou seja, construir novamente um conceito, trabalhar algumas coisas, a própria psicopedagoga dá conta disso, ela faz um trabalho. Mas se de repente nessa avaliação existe uma suspeita, um exemplo de que, olha, aqui pode ter um transtorno de atenção, nós precisamos investigar se esse transtorno, se ele é neurológico, se ele é emocional, né? Se ele pode ser relacional, e aí nós, psicopedagogos, precisamos encaminhar para um especialista para fazer esse tipo de avaliação, para a gente realmente ter o que eu digo de um retrato fiel desse sujeito. Então, esse é o trabalho da psicopedagogia. Então, por ela ser uma detetive, psicologia, fonoaudiologia, psicomotricidade, sociologia, tantas outras ciências, né? Elas vêm compor, né, a rede de trabalho da psicopedagogia, né? Então, a psicopedagogia, ela jamais vai trabalhar sozinha. Ela precisa das suas ciências irmãs para ajudar efetivamente e concretamente esse indivíduo que pode ser uma criança, pode ser um jovem adulto, um adulto e até mesmo um idoso, né? A psicopedagogia, ela abraça toda e qualquer idade.